Voltamos! Gente, agora, continuando nas equações fundamentais, só que agora, né, fiz uma aula equação fundamental seno, uma equação fundamental cosseno, agora uma equação fundamental tangente. Então, nas nossas equações, agora só tem um detalhezinho também, mas mesma coisa, ó, resolução da equação tangente de x igual a tangente de alfa. Bom, o que eu queria recordar com vocês aqui, que é coisa rápida também e simples, olha lá. Quando eu falo das tangentes, montando aqui uma circunferência, o eixo das tangentes é um eixo vertical, né? Perpendicular ao eixo dos cossenos. Ou seja, aqui eu tenho o eixo dos cossenos, tangentes, tá? E ao aplicarmos, deixa eu só pegar aqui, e o eixo dos senos. Não vou colocar a medida de arco, porque não, né? Só para recordar mesmo. Então, quando eu aplico aqui, por exemplo, uma tangente de um ângulo alfa, de um arco de medida alfa, essa tangente está associada a esse segmento aqui, ó. Ok? E as tangentes, elas são iguais, os arcos côngruos, né? Eles são iguais quando eles pertencem ao um arco do primeiro quadrante, será igual ao correspondente a ele, ao simétrico a ele em relação ao terceiro quadrante. Então, se aqui eu tenho um ponto P, deixa eu só ver como está no livro. Aqui é P', aqui é o nosso ponto P, que é a imagem dele, e aqui ele chama de P duas linhas. Tá certo? Então, o que acontece? Se esse arco tem medida alfa, esse outro arco aqui, na verdade, esse arco aqui, ó, que vai de A, o arco que vai de A até P', esse daqui, tem medida de 180, que é π mais alfa. Ou seja, π mais alfa. Só que aqui eu posso montar duas equações, como nós já fizemos no anterior, associando esses dois pontos, ponto P', ponto P duas linhas, mas eu posso montar uma única equação, porque eles são arcos cujos extremos pertencem ao mesmo diâmetro, tá? Então, vamos lá. O que eu teria aqui para resolver essa equação são dois casos. Também temos duas possibilidades. Uma seria igualarmos x igual a alfa mais k2π, com k pertencente aos inteiros, normal, né? Nesse caso, x e alfa são arcos côngruos, tá? Ou, esse é o primeiro caso, tá? Num segundo caso, seria o quê? X igual a π mais alfa, mais k2π. Nesse caso, gente, nós dizemos que x e alfa, na verdade, esse arco π mais alfa, são explementares, tá? Aqui. Então, no primeiro caso, dizemos que x e alfa são côngruos, e no segundo, eles são explementares. Explementar quer dizer que a soma dos dois é 180 graus, tá? Quando eu faço a diferença entre os dois, né, 180 menos alfa é o suplemento. Então, quando eu faço 180 mais alfa, é o explemento, explementar. Beleza? Só que aí eu posso montar a solução envolvendo essas duas equações tranquilo. Pode? Pode. O problema é quando a gente pega um teste, tá, gente? Então, o que daria para fazer? Numa terceira forma, se eu fosse comparar, por exemplo, substituindo os valores de k aqui, vocês vão perceber que eu teria as mesmas
soluções nas duas equações. Ou seja, eu poderia fazer uma única equação, ó, ou eu poderia simplificar, vou colocar aqui, ó, simplificar em uma única equação o seguinte, eu colocaria x igual a alfa, que é a primeira determinação positiva, mas, ao invés de colocar K2π, eu coloco K2π dividido por 2. Porque dessa forma eu vou associar o alfa e o simétrico de alfa em relação ao terceiro quadrante, pois eles são arcos cujos extremos pertencem ao mesmo diâmetro. Por isso, simples assim. Ou seja, x é igual a alfa mais Kπ. Claro que com K pertencente aos inteiros. Então, daria para ser feito tranquilamente essa ideia. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Vamos resolver uma equaçãozinha aqui como exemplo. Ó, quem quiser tirar um print, tira. Eu quero a equação, ó, em reais. Resolver tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Isso só acontece na tangente, tá, pessoal? Então, olha aqui. Pensa comigo, tangente de que arco vale raiz de 3 sobre 3? Essa equação, ela pode ser transformada, até falei lá na outra aula, né, que eram equações diferentes, mas são basicamente a mesma coisa. Então, o que eu poderia fazer? Tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3, concorda comigo que é o mesmo que eu dizer a tangente de x tem que ser igual a tangente? Qual é a tangente cujo arco vale raiz de 3 sobre 3? Tá? É assim, π, seria, que eu estou recebendo uma mensagem, π sobre 3, π sobre 6, 30 graus. Né? Tangente 30, raiz de 3 sobre 3, então seria π sobre 6. Desculpa, pessoal, veio mensagem aqui do Pedro e do Botino ao mesmo tempo. Beleza. Ó, então, tangente de x igual a tangente de π sobre 6. Tá? Essas duas equações, gente, são equivalentes. Então, eu posso trabalhar das duas formas. Tá bom? Então, o que eu faço? Monto um plano, uma circunferência trigonométrica, tá aqui. E insiro aqui, vamos lá. Tangente de π sobre 6... 30 graus, π sobre 6 está aqui. Só que eu tenho o arco simétrico, a π sobre 6, cuja tangente também vale raiz de 3 sobre 3. Ou seja, ó, deixa eu colocar aqui certinho. Ó, a raiz de 3 sobre 3 é isso. Tá? Então, além do π sobre 6, eu tenho aqui também o quê? Aqui é 6π sobre 6, 7π sobre 6. Então, são esses dois arcos. Só que para não ter que fazer duas equações, então eu poderia fazer, né, ó, x igual a π sobre 6 mais K2π, ou x igual a 7π sobre 6 mais K2π. Mas como eles são extremos de um mesmo diâmetro, o que eu posso fazer? Ou, simplificando, x é igual a π sobre 6 mais Kπ, com K pertencente aos inteiros. Só isso, só uso uma equação que eu já associo as duas automaticamente. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais Kπ, com K pertencente aos inteiros. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Ó, questão número 4 é só de tangentes. Aí a gente já volta entrando com outro assunto, que são as equações redutíveis às fundamentais. Valeu!